Olá, esse é o Eco Senado e você vai ver agora, ministro do Meio Ambiente na Comissão do Pantanal. Não podemos ter, de um lado, nem inação na fiscalização e nem um excesso, né, de fiscalização. O IBAMA multa muito. O problema é que o IBAMA multa mal. E o fantástico trabalho de recuperação dos animais silvestres queimados esse ano nos incêndios florestais. Hoje a gente está fazendo mais uma troca de curativo da Manassi, né? Então as filhas já estão, tem muitas regiões já estão praticamente fechadas e outras já estão quase fechadas por completo. E mais, pássaros colidem com estruturas de vidro e morrem. Milhões de pássaros, todos os anos. Essa situação vem se agravando drasticamente aqui no Brasil com o aumento do uso de painéis de vidro nas cidades, nos sítios e nas chácaras. No quadro Ideias Verdes, insetos no papel de inseticidas. Os incêndios florestais que atingiram esse ano o Pantanal mato-grossense já destruíram mais de 20% do bioma e deixaram um rastro de milhares de animais silvestres queimados. A recuperação e o resgate desses animais mobilizou ONGs e pesquisadores de todo o país. Nós vamos conversar agora com o Dr. Felipe Rocha. Ele participa do projeto Tilápia na Universidade Federal do Ceará e eles ajudaram na recuperação desses animais queimados lá do Pantanal. Como que foi desenvolvida essa ideia de utilizar a pele da tilápia para o tratamento de queimaduras? A pele da tilápia, os trabalhos iniciaram no ano de 2015. A pele foi largamente estudada e foram feitos vários estudos em animais até se comprovar que a pele da tilápia era bastante efetiva no tratamento de queimadura. Posteriormente, esses estudos avançaram em humanos, onde até hoje, 2020, já foram usados em mais de 600 pacientes vítimas de queimadura. Em paralelo, a gente já utilizou também animais domesticados, como cavalo, cachorro e gato, com muito sucesso em queimaduras. E então surgiu a nossa ideia de usar essa pele de tilápia no tratamento de animais silvestres. O que tem na pele da tilápia que favorece o emprego dela na cicatrização de queimaduras? Então, só de forma explicativa, nós temos a pele da tilápia. Ao ver o peixe, nós enxergamos essa parte onde se inserem as escamas e essa região preta que nós chamamos de melanoma. Atrás dessa região, nós temos, então, essa parte branca, que fica entre a pele e o músculo, é uma rica camada de colágeno. E o que mais nos impressiona é a quantidade de colágeno e o tipo de colágeno tipo 1, que é bastante favorável ao processo de cicatrização. Então, na verdade, a pele de tilápia, ela favorece doando essa proteína colágeno ao processo de cicatrização, de forma que o processo de cicatrização aconteça de uma forma mais efetiva. E qual é a vantagem desse tipo de curativo, o curativo biológico, né, em relação ao curativo convencional, especificamente no tratamento de animais silvestres? O tratamento convencional de queimaduras, ele normalmente acontece por meio de pomadas. Esses curativos, então, têm que ser feitos, têm que ser trocados diariamente. Falando de animal silvestre, para que aconteça a troca desses curativos, o animal deve ser sedado ou anestesiado. Então, imagina você sedar ou anestesiar um animal silvestre todo dia, geralmente de grande porte, como uma anta que pesa 200, 250 quilos. Isso ocasiona um estresse no animal. Além disso, é uma sobrecarga de trabalho na equipe. Ao contrário dos curativos convencionais, em que a troca tem que ser diária, a pele da tilápia oferece durante o tratamento. Depois que você coloca a pele da tilápia, ela vai ficar no animal por 10 a 15 dias. Então, ela consegue nos dar consegue ficar em contato com o animal por muito tempo. Tempo esse em que esse colágeno vai ser incorporado ao corpo do animal. Existem lesões que apenas uma aplicação de pele de tilápia é possível reverter essa lesão. Existem lesões que você ainda precisa fazer uma ou duas trocas de curativo, porém o trabalho da equipe se torna bem menor. Ainda em relação à tilápia, nós temos outras duas estratégias muito importantes. Primeiro, que a pele da tilápia
ela possui essa parte externa que é impermeável, que impede que aconteça perca de líquido durante o processo de cicatrização, e também ela forma uma barreira contra infecções de micro-organismos. Quando vocês chegaram lá em Cuiabá, não é? Como é que foi? Que animais vocês atenderam inicialmente? Conta pra gente um pouco como é que foi essa chegada, esse primeiro atendimento dos animais queimados. Após o nosso desembarque em Cuiabá no dia 6, terça-feira, nós já nos direcionamos para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso e já aplicamos as peles de tilápia em um animal, um veado catingueiro, que estava com os 4 membros, os 4 cascos queimados. Posteriormente, com o passar dos dias, nós aplicamos pele em 2 antas adultas, uma anta filhote, um tamanduá bandeira, que tinha também os 4 membros bastante queimados, e uma cobra sucuri, com lesões bem profundas, inclusive atingindo já os ossos da coluna. E esses animais, vocês têm notícia mais recente deles? Como é que eles estão reagindo ao tratamento? Melhora clínica ainda é muito cedo para avaliar. O que nós vimos foi melhoras comportamentais. Uma anta adulta em que a gente colocou a pele de tilápia, essa anta estava bastante apática, ela já vinha alguns dias sem se alimentar, sem se movimentar, sem procurar água, porque são animais que ficam bastante na água. E um dia, 24 horas após a aplicação, esse animal já estava bastante esperto, com movimentos, indo para a água. Então, a gente acredita que o curativo tenha propiciado uma diminuição de dor no local da lesão, e esse animal, então, teve essa melhora comportamental. Depois de conhecermos o tratamento com pele de tilápia, fomos visitar o Instituto NEX, situado a 80 quilômetros de Brasília. Referência no acolhimento de onças resgatadas e que necessitam de cuidados especiais, o NEX abriga hoje 20 animais que não têm mais condições de serem devolvidos à natureza. 2 onças pintadas com graves queimaduras provocadas pelos incêndios deste ano no Pantanal receberam tratamento lá. E nós acompanhamos um destes procedimentos. Hoje a gente está fazendo mais uma troca de curativo da Amanassi, né? Então as feridas já estão, muitas regiões já estão fechadas e outras já estão quase fechadas por completo. Então a gente ainda vai ter que continuar fazendo alguns curativos para que a gente consiga terminar de fechar isso. Ela está muito melhor do que quando ela chegou, né? As feridas estão, como eu falei, praticamente cicatrizadas, não sente mais dor como sentia antes, se alimenta bem, está ativa, se locomove, caminha. Então hoje é mais um dia de curativo. E pelo que a gente observou hoje, isso está chegando no final, mas algumas trocas a gente pode parar e dar alta para ela. Ela chegou aqui com queimaduras de 3º e 4º graus nas 4 patas, exposição de tendão, exposição óssea, muita inflamação, muita dor. Então a gente já começou o tratamento com antibiótico e com analgesia, e nela foi feita a aplicação de células-tronco, né? Respondeu bem. E agora a gente está continuando esse tratamento, né, com os curativos, para evitar que aconteça uma nova infecção ou coisa nesse sentido. Para que serve a célula-tronco? A célula serve para estimular o tecido a crescer, a cicatrizar, né? Então, como tinha exposição óssea, foram feitas algumas aplicações ao redor desses ossos, justamente para o tecido crescer e fechar, para não ter mais osso exposto, né? Então, a célula-tronco serve justamente para isso, para proliferar tecido para cicatrizar a ferida. Esse tratamento com célula-tronco, ele já vem sendo utilizado em animais de companhia, né? Mas em casos como esse, uma onça pintada com queimadura, foi a primeira vez que foi utilizado. Aqui a gente acabou gerando alguns protocolos de tratamento, né? Essa foi tratada com célula-tronco, mas teve o caso do ousado que foi tratado com laser terapia e ozonoterapia, o que ajudou imensamente na recuperação. Então a gente conseguiu comprovar que essas terapias funcionam e que ajudam bastante em casos como esse. O ousado já teve alta. O ousado já teve alta, já está de vida livre, de volta ao Pantanal. E a Amanassi? A Amanassi, infelizmente, não vai voltar.
tá? Ela não consegue mais expor as garras, porque ela queimou todos os tendões que expõem as garras, então infelizmente ela não vai poder voltar, porque ela não vai conseguir caçar, não vai conseguir escalar, e isso prejudica muito essa não exposição das garras, o animal ficar bem em vida livre. Como é que poderia viver um animal desse na natureza que não consegue nem ao menos andar, né? Esse animal tão bonito e tão poderoso na natureza e tão importante para manter o equilíbrio da biodiversidade, porque ele é um animal topo da cadeia alimentar. Quando ele está presente, a cadeia alimentar está completa. Quando essa onça começa a não encontrar mais um bom lugar para viver, significa que a natureza já foi degradada. Algo já aconteceu e a cadeia alimentar já não é suficiente para mantê-la. E aí ela se esconde, se muda, eventualmente ataca um rebanho, muito eventualmente ataca um rebanho, porque já danificaram o ambiente dela. Então a presença dela num ambiente significa que o ambiente está íntegro, está bom para se viver, né? Dados da NASA e da Agência Espacial Europeia apontam que os incêndios florestais na Austrália, na Sibéria, na Califórnia e no Pantanal mato-grossense bateram recordes esse ano. Abrigo de uma espetacular biodiversidade, o Pantanal sofre ainda a pior seca dos últimos 50 anos. As investigações apontam que os incêndios no Pantanal foram provocados pelo homem, enquanto o número de multas aplicadas pelo IBAMA diminuiu. Evidências de que é preciso reforçar a fiscalização ambiental e agir rápido para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Num debate da Comissão do Pantanal pela internet, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a solução para diminuir os incêndios florestais no Pantanal não é aplicar mais multas, mas sim criar gado. O ministro reconheceu a função do fogo preventivo praticado pelos moradores do Pantanal e destacou as medidas que estão sendo implementadas no combate aos incêndios na região. Desde do uso do fogo frio, né, da queima controlada preventiva, do tema da pecuária lá no Pantanal, o uso de retardantes e aviação agrícola enquanto complemento. O senador Nelsinho Trade quer incentivar as boas práticas com reconhecimento e estímulo. Para premiar aqueles que fazem o manejo correto, aqueles que procuram não fazer o desmatamento criminoso, aqueles que, no período correto e de maneira certa, fazem o manejo do solo. A questão das multas e fiscalização também foi abordada. O IBAMA multa muito. O problema é que o IBAMA multa mal. Ele multa muitas vezes o agronegócio, aquele que produz, aquele que põe comida barata na mesa do brasileiro e muitas vezes deixa de passar a manada de elefantes, deixa de passar aquela indústria de crime organizado, crime ambiental organizado, de madeireiros, indústrias madeireiras ilícitas que exploram a Amazônia, ou mesmo de grileiros, de mineradores ilegais que invadem áreas indígenas, áreas públicas, que desmatam as nossas florestas. Nós temos aqui um relatório de março de 2019 e depois reiterado em julho de 2019, no qual a CGU destaca a ineficiência do processo sancionador, ou seja, um percentual muito baixo de multas, de processos administrativos decorrentes de auto de infração, chegam ao final na sua instância administrativa. Não podemos ter, de um lado, nem inação na fiscalização e nem um excesso, né, de fiscalização. É preciso que haja aplicação da lei, né, com contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Eu quero falar para o ministro do Meio Ambiente, com todo respeito, que ele entrou para a história. É um ministro que operou um verdadeiro desmonte na área ambiental. Não há desmonte, nós recebemos esse desmonte. O desmonte foi feito antes de nós. Nós recebemos o IBAMA e o ICMBio com 50% do seu quadro de pessoal faltando, com orçamento deficitário,
com problemas graves de infraestrutura. Usar insetos como inseticidas? Parece loucura, mas é ciência. Com a proposta de criar uma alternativa ao uso dos agrotóxicos, a Escola de Agricultura Luiz Queiroz da USP inaugurou um centro de pesquisas que pretende transformar insetos, fungos, bactérias e até vírus em aliados da agricultura. A técnica vai reduzir enormemente o impacto ambiental das lavouras, oferecer mais alimentos para a população e pode chegar ao mercado já no ano que vem. Esta casa é um projeto sustentável que alia integração à natureza, eficiência energética e muita beleza. Criada pelos arquitetos do Casa Container Marília, em São Paulo, ela emprega 80% de materiais reciclados, inclusive madeira de demolição nas paredes e no teto. Elevada do solo e sustentada por pilares metálicos em V, a construção economiza no concreto e nas fundações. A própria obra é ecológica. 70% dos resíduos finais foram reaproveitados. De autoria da senadora Rose de Freitas, o PL 3947 de 2020 aumenta a pena para quem introduzir espécie animal exótica no país sem autorização legal. Pela proposta, a pena de detenção de 1 a 3 anos, já prevista na Lei de Crimes Ambientais, passa a ser pena de reclusão e deve ser aplicada em dobro caso o animal seja peçonhento ou predador carnívoro, por colocarem em risco a vida humana. Penas de detenção, cumpridas em regime aberto ou semiaberto, costumam ser adotadas para crimes leves, ao contrário das penas de reclusão. Estimativas apontam que todos os anos milhões de aves morrem ao redor do planeta em virtude de colisões contra estruturas de vidro. Essas estruturas podem ser janelas de residências, fachadas de prédios comerciais e até mesmo muros. Esse é um problema que já está diagnosticado em países do hemisfério norte e começa a ser tratado aqui no Brasil. Nós vamos conversar agora por videochamada com Ilza Fujiyama. Ela participa de um grupo de observadores de aves aqui em Brasília e está preparando um trabalho científico sobre esse problema. Ilza, explica para a gente a dimensão desse problema. Em 2015, o quantitativo era de que 600 milhões de aves morriam nos Estados Unidos, enquanto 25 milhões morriam no Canadá. Esse índice se refere apenas às aves que estão colidindo com estruturas envidraçadas. Aqui no Brasil, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar que as aves se chocam contra as vidraças. Então, eu comecei a fazer esse meu trabalho de TCC aqui na Universidade de Brasília, fiz esse levantamento, e já é sabido que muitos prédios aqui em Brasília têm sido algozes de milhares de aves todos os anos. Você poderia nos apontar para a gente alguns desses prédios aqui da capital da República, onde esse problema se apresenta de forma mais contundente? Aqui em Brasília, é unânime que a PGR é o centro das colisões. É o prédio que mais mata passarinho em Brasília, é a PGR, que fica ali na L4 Sul. Nós temos outros prédios, por exemplo, na Asa Norte, que ficam de frente para o Parque Olhos d'Água, que também é outro vilão. Então ele tem sido algoz de várias espécies de pássaros que se chocam naquelas vidraças. Quer dizer, o vidro espelhado é o maior vilão de todos, né? O vidro espelhado e o vidro transparente. O vidro transparente, ele dá a impressão de continuidade. Então a ave vai indo e ela vê o outro lado. E ela pensa que ela pode estar passando por ali. Enquanto o espelhado, ele reflete todo o céu, reflete a arborização em volta. Então, a ave pensa que é o trampolim. Ele vai passar e ele acaba se chocando nessas estruturas.
Esse filme, produzido de forma independente por um professor de biologia no interior de São Paulo e divulgado nas redes sociais esse ano, mostra que o problema já desperta atenção em nosso país. O ator de TV Paulo Betti, por exemplo, participou do filme sem cobrar cachê. Essa situação vem se agravando drasticamente aqui no Brasil com o aumento do uso de painéis de vidro nas cidades, nos sítios e nas chácaras. Mas sabia que você pode fazer parte da solução desse problema? Para solucionar este problema, algumas medidas simples podem ser tomadas. O Conselho de Arquitetura, por exemplo, pode fazer uma promoção, uma divulgação das medidas sustentáveis que hoje existem para poder evitar a colisão das aves com os vidros. Nós vamos conversar agora com uma empresária de Florianópolis que desenvolveu, desde 2014, um produto que resolve esse problema dos pássaros que se chocam com os vidros. Nós vamos conversar com ela por videochamada. Esse produto chama Película Amiga dos Pássaros. Ela é uma película de vinil adesiva, transparente, que quando a gente aplica sobre o vidro, com os desenhos impressos, com o intervalo correto e o tamanho mínimo correto, evitem até 98% o choque das aves contra a superfície de vidro. Essa ideia, ela surgiu em função de um problema que eu passei com choque de pássaros contra vidros no meu escritório. Eu tinha um escritório voltado para uma área verde aqui em Florianópolis e durante a primeira primavera nesse local de trabalho, os pássaros começaram a se espatifar nos vidros e é uma coisa muito chocante para a gente estar trabalhando e ver aquele pássaro morrendo, né? Vários pássaros por dia. Eu fui para a internet pesquisei, fucei, fui atrás e descobri que no hemisfério norte já existiam várias universidades, ornitólogos, biólogos que já estudavam esse assunto. Eles têm esse problema já melhor mapeado no hemisfério norte. E eu descobri que qualquer elemento que se colocasse no vidro, desenhado, impresso, colado, com um determinado tamanho mínimo e uma determinada distância entre os elementos, evitava em até 98% o choque de pássaros contra vidros. Como eu já tinha um produto que eu comercializava feito em vinil, que podia receber impressão, eu pensei, vamos juntar uma coisa com a outra, vamos imprimir com esse intervalo, com esse tamanho de medida de desenho e vai funcionar. E funcionou. Deu certo. E a gente, desde 2014, então, comercializa esse produto e manda para o Brasil inteiro. Resolvi fazer a experiência, fiz a compra pela internet mesmo durante a quarentena, recebi tudo direitinho, fui super bem orientada pelo time para fazer a instalação no vidro. E aqui eu mostro para vocês um pouco de como ficou o resultado. Então, é uma película super discreta, ela ainda mantém a transparência, mas a gente conseguiu resolver o problema e evitar a colisão dos passarinhos aqui em casa. Na cidade de Manaus, no Amazonas, nós encontramos ainda com o biólogo Reinier Omena Júnior. Ele trabalha há muitos anos como guia turístico, acompanhando observadores de aves pela floresta amazônica. E ele está tentando sistematizar tudo que existe em nosso país relacionado com esse assunto, o dos pássaros que se chocam com estruturas de vidro. Há cerca de 2 meses, o Reinier organizou um grupo reunindo várias pessoas interessadas nesse assunto. A ideia é formular um projeto de lei que regulamente essa questão, impedindo que esse problema continue a acontecer no Brasil. Nós formamos esse grupo, hoje tem 23 pessoas, nesse grupo tem pessoas das instituições ambientais estaduais, municipais, tem pesquisadores de diversas universidades públicas e privadas também, e aí tem ONGs, tem pessoas que são interessadas no tema, que não tem, vamos dizer assim, nenhuma, vamos dizer, formação específica na área, mas que estão engajadas em encontrar uma solução para resolver o problema. Quando criar uma lei, também criar uma forma de como quem já está construído, quem já construiu, ser adequado, né? Então, essa é a ideia da lei, é que aquelas estruturas, aqueles prédios que forem apresentarem risco para a vida das aves, que refletirem a paisagem do entorno,
passe a utilizar as barreiras. Esse problema já ocorre em todo o Brasil. Eu já vi relatos não oficiais, porque existem poucos estudos sobre isso, né, no Brasil, mas isso é um problema recorrente no Brasil. Então, eu acho que uma campanha em nível nacional poderia dar um ganho muito maior nisso e até fazer com que o pessoal da arquitetura e da engenharia passasse a olhar a construção civil de outra forma. Você pode rever este programa e as edições anteriores pela internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Até o próximo programa.